Olá, vamos conversar hoje no 9º capítulo do segundo livro, de Rubens Saraceni, nos traz sobre magia, transmissão. Magia é o ato de ativar e direcionar energias positivas ou negativas, universais ou cósmicas, não interessa. E ponto final. É só isso. Isso é magia. Então é um ato de tu pegar, ativar, vamos acender alguma coisa, por exemplo, e direcionar. Acabou. Que energias? É outros 500 daí. Segundo o livro, ainda acho que não estamos ainda preparados para os mistérios. Mas ele traz também, nos dá mais umas dicas de 4 tipos de como acontecem as magias, os processos, digamos assim. O primeiro deles é transmissão limitada, o segundo é transmissão localizada e parcial, transmissão total de poderes mágicos e magia por apropriação. Então vamos começar com transmissão limitada. Então ele diz o seguinte, ele dá um exemplo. Se você pegar, fizer um fogo, vamos supor, ir para a frente do fogo e disser assim, que este fogo consuma todas as minhas energias densas, e me limpe, me deixe puro e leve para o fundo, não sei de onde lá. Me deixando protegido, que faça um círculo e me deixe protegido. Isso não acontece, meus irmãos, isso não é magia. Aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas e quando eu tenho aquela intenção de fazer o bem, que eu vou e faço uma oração e acendo uma vela, ou que eu no meu banho eu tenho aqueles pensamentos para me limpar todo e sair tudo, ir pelo ralo e tal. Meus irmãos, isso ainda não é magia. Isso é uma elevação vibracional. Você vai se elevar, vai mudar de faixa vibratória e provavelmente vai fazer uma transformação. Isso sim pode acontecer. Então, você pode se livrar? Pode, através da sua elevação. De repente você está pensando em Deus, alguma coisa, algum bichinho astral está em ti, de repente ele já cai, Mas isso não é um processo mágico. Você pode fazer isso com o reiki, não é um processo mágico. Então, você pode fazer isto e pode haver uma mudança aonde você está, com você ou com o outro, mas por uma elevação de faixa vibratória. Ainda não é magia. Ok? Se você vai em um terreiro, vai num centro, de Umbanda, por exemplo. E aí lá o guia diz o seguinte, meu irmão, você vai pegar uma vela, você vai colocar do lado da sua cama, você vai deitar, vai colocar um copo d'água também. Tá? E quando a vela acabar, você vai levantar e vai jogar o copo d'água lá no verde, lá na tua grama. Aí tu pode ter certeza que existe uma magia. E isso é magia? É magia. E o consulente sabia do processo magístico? Não sabia. Mas ele fez magia? Fez magia. Fez em comunhão com o guia espiritual. O guia espiritual, detentor dos mistérios, vai utilizar os 4 elementos que estão à disposição dele para fazer a magia. Vai utilizar o fogo da vela para expandir o ar,
trazer toda a carga negativa daquela casa, jogar na água, que é um adensador de energias intermediário, e depois vai colocar no verde, que é o final, para transmutar, para liberar, para absorver, sei lá. Então, o guia espiritual é o detentor do processo mágico. Ele sabe quais são as energias e a manipula-as muito bem, com permissão do Pai Maior e daqueles que regem, né, essas coisas, né? Que tem lá o regente lá que rege, né, todas essas... E que está de olho para ver se o guia está fazendo tudo certinho ou não está, né? Porque o guia responde quando a coisa também é pro mal, né? E evolui quando ela é pro bem, né? Bom, isso aí a gente já conversou, né, sobre isso. Mas isso, como diz o título, é uma transmissão limitada. Por que que é limitada? Porque nós temos um espaço definido, que é a casa do consulente, e nós temos um tempo, que é o tempo da duração de queima da vela. Então isso é uma transmissão limitada. Se por um acaso tu quiser que isso vá a um outro lugar, a uma outra dimensão, alguma coisa assim, provavelmente o guia vai pedir para que tu vá num ponto de força acender a vela. No pé de uma cachoeira, lá no mar, numa mata, em uma pedreira, alguma coisa assim, para que isso seja levado a um outro espaço, a um outro lugar, a uma outra dimensão, a uma outra coisa. Mesmo assim, é uma transmissão limitada, porque tem um fim bem específico, um local destinado, e principalmente é limitado por causa da vela, porque essa magia só vai durar enquanto durar a vela acesa, né? Ok? Na transmissão localizada e parcial, né, segundo tipo, que nem traz o livro, o guia vai pedir o seguinte, né, para o seu médium: meu filho, tu vai até tal hora, tal dia, tal horário, num ponto de forças tal, levando o objeto tal, e vai consagrar este objeto sobre a regência de tal orixá. Então poderíamos dar um exemplo: você vai pegar um objeto qualquer, né, às 6 horas da tarde do dia 23, você tem que estar lá ao pé da cachoeira e vai consagrar ele sozinho, né, em oração, né, a Mamãe Oxum, entendeu? E vai tirar ele e vai enrolar ele e vai trazer para o terreiro, para ser usado posteriormente. Tá? O que vai acontecer quando for utilizado? Aquele objeto está com um poder, digamos assim, com a carga energética como se ele estivesse, né? Como se o médium, né, estivesse, o consulente, como se estivessem lá naquele local, naquele ponto de força, utilizando aquilo lá. Tá? Mas o orixá deu para o médium, então ele disse: não, ele deu para o guia, ele concedeu todo este poder, né, que foi colocado naquele objeto, né, para esta magia, ao guia, que tem, o guia espiritual, que tem ele como regente na sua hierarquia. Entendeu? E o orixá confia a este guia que ele vai fazer uma coisa belezinha, né? Trabalho para o bem, para a luz, esse tipo de coisa. Que nem eu estava falando antes, né? Meus irmãos já falamos sobre isso, né? O guia espiritual vai responder.
Se for mandado, se deixar né, o médium fazer bobagem, com certeza vai responder o médium também, né, nos seus karmas, mas o guia espiritual também responde. Bueno, então ele diz assim o livro: o orixá é o doador do poder, o guia é o manipulador dessas energias, né, que foram potencializadas, né, no objeto. E o médium é o ativador do processo magístico. Legal, né? Ah, mas e se por algum acaso, nesse meio tempo, o médium morrer? Porque esse é a duração do poder, né? Até ele ser usado, ou até o médium morrer, porque daí ele volta ao ponto de forças, da onde ele foi potencializado, né? Aquela força foi retirada, se foi na cachoeira vai voltar para a cachoeira, se foi no mar vai voltar para o mar e assim por diante. Ou, se isso vai demorar um tempo, ou se o médium, por algum acaso, porque o médium fica ligado a isso daí, tá? O médium fica ligado. Não é assim, o outro faz, o outro médium então faz, não, o médium fica ligado a isso daí, a esse processo. Então, se o médium se desvirtuar, ou simplesmente acontecer um problema, não quero ser mais um bandista, não sei o que, tá? Ou ele se desvirtuar no sentido assim, não, estou indo agora eu vou fazer, me pediu pro fulano para separar casal, para matar não sei quem, sei lá. Se desvirtuou, né? Nas virtudes. Esse processo ele fica adormecido. O guia pode deixar assim, ó, desligado. Entendeu? Desligado. Até que, de repente, daqui a pouco, o médium se conscientize que aconteceu uma coisa e volte de novo ao seu caminho, né, que ele estava trilhando, né? E aí, de repente, esse processo pode ser ativado de novo. Mas o guia tem esse poder, sim, de dar tá? Para que isso não seja usado para fins ruins, não sei, uma coisa assim, desse tipo, né? Ok? O terceiro tipo de transmissão, né? Transmissão total de poderes mágicos, ele se dá no seguinte: quando o médium, né, o adepto a isso, o iniciado, sei lá, né, na questão magística, ele adquire um tal grau consciencial, né, desses poderes, né, da grandeza de tudo isso, né, que ele recebe num ato de fé, né, os mistérios. E o magista se consagra ao orixá. Resumindo, é o seguinte, né, meus irmãos? Chega num determinado momento, uma determinada pessoa, né, que está lá vivenciando isso. Eu não sei se ele veio para cá já com isso, já para ser assim ou não, né? Estava no seu destino, né, no andamento, né, terreno aqui na sua vida, que ele iria ter a possibilidade de fazer o bem e tal, e se consagrar realmente um mago, recebendo dos orixás um conhecimento fora do normal, específico, assim, né? Mas ele recebe também uma carga de responsabilidade muito grande. Muitos, segundo diz o livro, muitos já se perderam nisso, porque você dá um poder, né? Você dá um poder. É a mesma coisa que você ser presidente da República, de você ser, sei lá, alguém que tem um poder, muito dinheiro, um poder de transformar alguma coisa, né? Me vem à memória o poder
entre aspas, né? Estava me lembrando do João de Deus, né? Entre outros, né? Católicos, e evangélicos e outros, né? Que tem um outro tipo de poder nas mãos e acaba se perdendo, né? Por causa do famoso ego, da soberba, da prepotência e por aí vai, né? Então esse também recebe um poder, recebe mistérios, né, dos orixás. Imagino que deva ser uma responsabilidade enorme a sua transformação para receber tudo isso e não cair nas tentações, né? Mas esse é... assim é. O quarto e último tipo, né, de magia, né, da transmissão de magia, é a magia por apropriação. Bom, magia por apropriação é o seguinte: o médium dotado, né, dos poderes mágicos, né, ofertados pelo orixá, se desvirtua em algum momento da sua vida e começa a fazer o mal. Quando ele desencarna, ele vai para onde? Bom, ele vai para onde o nível vibratório dele, ele vai para uma faixa vibratória onde o nível vibratório dele se encontra. Então ele vai parar lá pertinho dos senhores das trevas, só perto da bocada. E aí acontece o seguinte, que ele vai ser escravizado. Vocês me permitem, eu vou ler, porque é tão forte, que eu acho que isso serve para todos. Eu vou ler devagarinho para não perder, eu não quero perder nada deste trechinho, tá? Deste capítulo. Então ele diz assim: sem domínio nenhum do seu mental, eles são levados aos limites da dor. São esgotados todos os seus poderes mágicos. A dor que sentem é muito grande, porque eles são dominados e manipulados no sentido inverso das energias que um dia lhes pertenceram. Ou seja, eles entram num processo de tortura, né, meus irmãos? De tortura simples. Até o momento que tu... mas eles sentem dor? Claro, né, meus irmãos? Claro, óbvio. Eles são extremamente densos, né? Então, eles vão sendo escravizados de dor e dor e dor e dor e dor e dor e dor, e dia e noite, lá não tem tempo, né? Modo de falar, e até que um momento teu mental... Ele continua dizendo assim: acontecem os piores horrores. Esses senhores das trevas não têm escrúpulo, nenhum limite e respeito por nada. Você consegue imaginar? E usa os seus poderes adquiridos à custa da anulação dos poderes deste espírito. Centram os seus poderes mentais sobre o mental do médium, em um processo de afinidade negativa. Tu vê como é que é? Não é que ele era bom e ele vai te transformar em ruim. Primeiro porque tu nem ia parar lá se fosse, né, tivesse bons pensamentos e tivesse feito alguma coisa boa aqui, né? Mas é por afinidade. Então vai esgotando, vai levando, ele vai direcionando para um caminho que não tem mais volta. Dificilmente.
complicado isso aí. E aos poucos vão enfraquecendo-os, até que levam aos pontos de vislumbrarem na magia um poder que já não possuem. Recorrem aos mais negativos servos das trevas e começam a se escravizar para sempre. Olha só, os caras esgotam toda a magia daquele espírito, mas induzem no mental dele que ele ainda tem. Mas ele não tem mais nada, eles já esgotaram. Além de terem pegos os mistérios que ele recebeu lá quando era encarnado. Eles extraem desse espírito aqueles mistérios das magias que foram passadas. E utilizam isso. E retiram tudo. Limpam o mental dele. Mas incutem na cabeça dele que ele ainda tem, que ele é o cara, que é o babababa, não sei o que. E ele acha que ele ainda é. Só que isso se torna um processo... assim, quando ele for precisar utilizar, ele vai ter que pedir para os senhores das trevas. Com certeza, né? Ele não vai conseguir, aí eles vão dizer assim, que nem eles fazem aqui, né, meus irmãos? Para enrolar... Como é que uma pessoa enrola outra pessoa? Ah, meu irmão, tu precisa disso. Aí tu vai mexer num carro, ele vai dizer, não, mas tu ainda precisa disso. Não, mas é só trocar a vela. Não, mas precisa o carro, precisa não sei o quê, precisa não sei mais o quê. Então tu sempre está escravo daquele, né? Que tem um maior conhecimento. Modo de falar, né? Mas lá sim, tu acha que tu tem uma coisa, mas tu não tem. Então, e tu já está afinizado com aquilo lá. Então tu acha que o Senhor das Trevas é o teu Deus e que ele te dá tudo. Na realidade, até é capaz de dar mesmo, né? Só que tu fica escravo do mal, né? Nessa apropriação de magia, ele diz, estão envolvidos tantos que é impossível de contar. Né? Em consequência do esgotamento do plano material da missão espiritualizadora de muitas religiões, seus poderes mágicos passados ao meio material estão espalhados. Eu vou repetir. Seus poderes mágicos passados ao meio material estão espalhados. Como é que os caras são? Esses senhores das trevas que detêm esses poderes, que foram extraídos de outros que se desvirtuaram e assim por diante, e vai indo, eles conseguem largar esses poderes em algum meio material na Terra, em algum lugar, em algum momento, né? Passando pela mente de algum desvirtuado, e esse desvirtuado capta, porque ele tem sim alguma mediunidade, alguma coisa que já foi antigamente, sei lá por quê, cargas d'água, ou ele se afiniza com aquele poder trevoso, alguma coisa assim, e ele vê um poder mágico ali, naquele livro, naquele conceito, naquele coisa, e aí surge uma coisa denominada seita. E aí este que fez isso, e geralmente nas seitas, que tem bastante por aí, a gente vê muito falar nos Estados Unidos, né? Mas tem tudo que é lugar. É que a gente só mais vê quando realmente dá um problema, né? Sei lá, queimou lá um lugar não sei aonde, ou o cara que era dono estuprava alguém, não sei o que, aí deu problema de polícia, aí tu vê, tem tantos alunos, mas eu sei que tem 50 mil espalhados pelo Brasil, pelos Estados Unidos, ou 100 mil no mundo. Mas é o cara que é detentor de alguma coisa que veio lá das trevas, e ele se sente o todo-poderoso. Entendeu? Detentor daquele poder mágico, né? E que realmente é um poder mágico, porque senão não trazia tantos adeptos. Tá? É um assunto meio conturbado, mas é muito bacana de tu entender pelo menos a essência.
disso. E as entidades em tudo que é centro sempre falam. Imagino que falem, né? Porque eu também não fui em tudo que é centro, né? Mas imagino que falem. E devo orientar os seus médiuns. Cuidado com o que tu pede, porque tu vai ser cobrado um dia. Isso é uma das... Isso é um dos exemplos. Tá bom, meus irmãos? Então, eu acho que esse capítulo é muito bacana nesse sentido. É dar um alerta para que a gente não brinque, para que ninguém brinque. Melhor até poder mágico é uma coisa que te traz, assim, sabe, se eu tivesse aquele poder de fazer isso, que legal, usaria para o bem. Meu irmão, isso é a gente não tem que ter esse tipo de desejo. Tá? Isso não está no livro, quem está falando sou eu, Marcelo. Deixemos que isto aconteça quando for do nosso mérito. Aí, quando isso for do nosso mérito, com certeza estaremos preparados para receber toda essa responsabilidade. Até a próxima.